Esta é uma aula de Circuitos Elétricos 1. Lembramos que o material está disponível na plataforma do Moodle, na página do professor e no canal do YouTube. Nesta aula estudaremos fontes de tensão e resistores. As fontes de tensão são os elementos que disponibilizam energia para o funcionamento do circuito e por isso são indispensáveis nos equipamentos eletrônicos. A definição de uma fonte de tensão é aquele dispositivo que pode fornecer em seus terminais uma tensão definida, invariável no tempo, ou seja, que mantém a sua amplitude fixa, independente da carga que está conectada nesta fonte. Então, nós podemos suprir qualquer valor de corrente que uma fonte ideal vai manter a sua tensão nos mesmos valores pré-definidos. Já uma fonte real, ela tem resistência interna e ela possui limites de operação, tanto na tensão disponibilizada, como também na capacidade de corrente que ela pode fornecer. Mostramos aqui alguns símbolos para fontes de tensão, inicialmente para a tensão contínua, que é uma tensão então que tem valor constante no tempo, ou seja, que não se altera ao longo de um determinado período de tempo, que remete aos polos de uma bateria, que possui polaridade positiva e negativa. A seguir, uma fonte de tensão alternada, aqui um símbolo de uma senoide, então seria a tensão disponibilizada pela nossa rede de energia elétrica. A seguir, uma fonte triangular, depois uma fonte pulsada e, por final, uma forma de onda quadrada, que lembra, por exemplo, circuitos de sincronismo de eletrônica digital, chamados também de relógio, por exemplo. As principais características de uma fonte de tensão, lógico que é a tensão que ela disponibiliza, ou seja, pela qual eu identifico a fonte. Então, uma bateria de carro, por exemplo, vai ser identificada pela sua tensão nominal, que seria de 12 volts. Então, se o formato da tensão é contínua, se é uma tensão pulsada, triangular e assim por diante. Caso seja uma tensão alternada, então qual a frequência de operação dessa tensão e também a fase da tensão disponibilizada, caso seja, por exemplo, uma fonte trifásica. Importante destacar que em uma fonte a corrente sai pelo polo positivo, então a potência na fonte será negativa, significando que ela está fornecendo energia ao circuito. Caso em uma análise de um circuito a potência resulte positiva, isso significa que esta fonte está atuando como carga. Então, por exemplo, uma bateria que está sendo carregada. Aqui mostramos uma imagem de uma fonte de bancada que possui displays indicando tensão e indicando corrente e também possui ajuste de tensão e ajuste de corrente. Então esta fonte, por exemplo, ela pode fornecer tensão que vai de 0 até 30 volts e corrente que vai de 0 até 3 amperes. Então nós podemos ajustar o valor da tensão que desejamos e podemos limitar a corrente que a fonte irá fornecer, por exemplo, para proteger o circuito, para carregar adequadamente uma bateria com limite superior de corrente e assim por diante. Já na parte inferior mostramos algumas imagens de bateria, de pilha, de fonte de bancada, de módulo fotovoltaico, que são exemplos de fontes de tensão. Já os resistores são os componentes de circuitos elétricos talvez mais utilizados na maioria dos componentes. Aqui mostramos uma placa que é de um circuito de acionamento de máquina de lavar roupa, em que se pode perceber diversos componentes eletrônicos, dentre os quais circuitos integrados, capacitores, transformadores, indutores e principalmente resistores. Os resistores têm um tamanho menor, mas aparecem em grande quantidade. Então lembramos que resistor é um componente que tem a propriedade de possuir resistência, que é então a dificuldade que o elemento oferece
a passagem da corrente elétrica, ou seja, do fluxo de cargas. A unidade de medida de resistência é o ohm, simbolizada pela letra grega ômega. E o resistor nós identificamos no circuito pela letra R. Então aqui mostramos o símbolo do resistor com a identificação da polaridade da tensão e da corrente que flui através do mesmo. Lembrando então que o resistor é um componente passivo, portanto a corrente entra pelo terminal positivo da tensão sobre ele. A resistência de um material, ela depende essencialmente de 4 elementos. O material, ou seja, se esse elemento é de cobre, se é de alumínio, se é de tungstênio e assim por diante, então a natureza do material. O comprimento deste material, então quanto mais comprido, maior será a resistência. Da área ou seção transversal, então quando eu tenho uma área maior, a resistência será menor, pois em uma área grande eu tenho a capacidade de fazer passar uma grande quantidade de elétrons, ou seja, de cargas elétricas, isso significa que a resistência será menor. E também da temperatura do material, que significa o nível de agitação dos átomos desse material. Quanto maior a temperatura, normalmente maior é a resistência, pois o nível de agitação é maior. Isso não é regra geral, porque existem materiais que têm comportamento inverso, ou seja, quando a temperatura aumenta, a resistência cai. Então esta expressão, ela permite calcular a resistência R como sendo ρ, que é a resistividade do material, que depende então da natureza dele, ou seja, existe uma tabela em que o cobre tem uma resistividade, o alumínio tem outra, o ouro tem outra e assim por diante. Do comprimento L dividido pela área A, ou seja, a resistência é diretamente proporcional à resistividade, aumentando a resistividade, aumenta a resistência, diretamente proporcional ao comprimento, quanto mais comprido o material, maior a resistência, e inversamente proporcional à área, ou seja, quanto maior for a área, menor será a resistência. Também é importante destacar que os resistores possuem uma potência nominal. O que significa potência nominal? Bem, se for um elemento para aquecimento, como a resistência de um ferro de soldar, ou de um ferro de passar roupa, ou de um chuveiro, e assim por diante, então essa potência significa a capacidade que eu terei para produzir calor, para aquecer a água, por exemplo. Já nos resistores que nós utilizamos nos circuitos, a potência ela é o indicativo da máxima corrente ou da máxima tensão que eu posso fazer circular ou aplicar sobre o elemento. Do contrário, eu irei danificá-lo, pois o calor produzido será tão alto que o elemento será destruído. Então aqui mostramos uma imagem com alguns valores de potência de resistores, dando uma ideia do tamanho físico dos mesmos, desde resistores de 1/4 de watt até um resistor de 5 watts. Para calcular a potência nós podemos usar, então, em tensão contínua, RI² ou V² sobre R, ou seja, a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a tensão ao quadrado sobre a resistência. Para um exemplo de um resistor de 10 ohms, então veja que o resistor terá uma resistência de 10 ohms, só que se ele for de 1/4 de watt, a corrente que eu posso fazer passar por ele, máxima, será de 0,16 amperes, ou seja, 160 miliamperes. Se eu fizer fluir uma corrente de 1 ampere, então a potência processada nele será 1 ampere ao quadrado 1 vezes 10 ohms, darão 10 watts. E aí esse elemento que é de 1/4 de watt, ele será destruído, ok? Já um resistor de meio watt, ele pode suportar, nesse caso, uma corrente de 220 miliamperes, um resistor de 1 watt de 320 miliamperes, um resistor de 3 watts, 550 miliamperes e finalmente um resistor de 5 watts, 710 miliamperes. Isso para uma resistência de 10 ohms. Se o resistor tiver uma resistência diferente,
todos esses níveis de corrente serão diferentes também. Os tipos de resistores. Então, os resistores podem ser classificados conforme algumas características. Inicialmente, se eles são fixos ou são variáveis. Então, o resistor fixo é aquele que tem a resistência pré-definida durante o processo de fabricação e terá aquela resistência durante a sua vida útil. Já um resistor ajustável ou variável, ele permite que eu altere a resistência. Então, nós mostramos aqui um símbolo de um potenciômetro, que é um resistor que tem 3 terminais, aqui identificados como A, B e C, sendo que o terminal B é a parte móvel, então é o terminal que pode alterar a sua posição e, portanto, o valor da resistência. E aí na imagem inferior, nós mostramos um exemplo para um resistor de 100 kΩ, em que ele está posicionado com o cursor, ou seja, a parte móvel, na posição 20%. 20% em relação ao terminal A, porque em relação ao terminal C, na verdade a posição será de 80%. Então vejam que a resistência total é de 100 kΩ. Portanto, entre A e C, eu tenho uma resistência de 100 kΩ. Já entre A e B, A é o terminal fixo, B é o terminal móvel, como ele está na posição 20%, então eu tenho 20% da resistência total, ou seja, 20% de 100K, 20 kΩ. Portanto, entre o terminal B e o terminal C, eu tenho o complemento do que falta para a resistência total, ou seja, 100 kΩ menos 20 kΩ, 80 kΩ, que é 80% da resistência total. Então vejam que quando a resistência entre A e B está aumentando, entre B e C está diminuindo, e assim por diante. Então esses elementos que têm resistência variável, eles são utilizados quando eu quero fazer algum ajuste, por exemplo, de volume, de tonalidade de som, de intensidade luminosa, de temperatura e assim por diante. Já em relação aos materiais com os quais os resistores são construídos, eles podem ser de carbono, podem ser resistores de fio, resistores SMD, que são resistores para montagem em superfície, que não possuem terminais de conexão, eles são soldados diretamente sobre a placa, sem fazer furos, porque os resistores da esquerda eles têm os terminais, então a placa é furada e o terminal é passado pela placa e soldado do outro lado. O resistor SMD não, ele é soldado diretamente sobre a trilha, ok? Resistores de alta potência, que já tem dissipador montados no próprio resistor para dissipar, né, a potência dele. Reostatos, que são resistores variáveis, mas com capacidade de potência mais alta. Então existem diversos tipos de resistores em relação aos materiais de construção dos mesmos. Por fim, os resistores classificados então conforme o comportamento deles. Então nós tínhamos lá os resistores fixos e ajustáveis, que tem aquela resistência que a princípio não varia, né? Mantendo-se, claro, uma temperatura razoavelmente constante dentro de uma faixa de operação, tensões e correntes dentro dos limites de operação e assim por diante. Já existem também resistores que alteram a sua resistência conforme alguma grandeza. Então existe o termistor, que altera a resistência dele conforme a temperatura aplicada sobre o componente. Nós vimos lá no começo que a resistência depende da temperatura, então todo resistor altera a resistência com a temperatura. Mas o termistor ele é construído para realmente variar a resistência em grande proporção com a variação da temperatura. Então esses elementos são usados, por exemplo, como sensores de temperatura, em equipamentos, em instrumentos de medição e assim por diante. E o termistor pode ter então o comportamento do tipo positivo ou do tipo negativo. O tipo positivo significa que a resistência aumenta quando a temperatura aumenta, chamado de PTC, e o negativo, chamado de NTC, a temperatura caindo, a resistência aumenta, então o comportamento é ao contrário, tá?
Existem também os varistores, que são resistores que variam a sua resistência com a tensão aplicada sobre os mesmos. Então o gráfico mostra, por exemplo, um varistor que em 200 volts na escala horizontal, que é a tensão, então quando a tensão chega em 200 volts, ele abruptamente varia a resistência, ou seja, entra em condução instantaneamente. Esses elementos são utilizados nos equipamentos eletrônicos na entrada do circuito que vai conectada à rede de energia elétrica para proteção contra descargas atmosféricas. Este varistor ele teria que ser usado numa rede, por exemplo, em São Paulo, que opera em 110 volts, e aí quando chegar em 200, que é o caso de ter uma descarga ou alguma falha na rede, então ele vai entrar em condução, provocando a queima do fusível e protegendo o circuito. Tá? Então é dessa maneira que o varistor protege o circuito. Ele entra em condução, drenando uma corrente mais alta, e aí o fusível abre, protegendo o equipamento. Tá? Aqui em Santa Catarina nós teríamos que usar um varistor com uma tensão mais alta do que 200 volts, porque a nossa rede é 220. Então teria que ser um resistor de 300 volts e pouco. Tá? Este valor que aparece ali é o valor eficaz e não de pico. Já os elementos sensíveis à luz, então as células fotocondutoras, são resistores que variam a resistência conforme a intensidade luminosa aplicada sobre os mesmos. Então eles podem ser usados para medir os níveis de iluminação ou amplamente utilizados para controle de iluminação, seja iluminação pública ou dentro das propriedades, para ligar a iluminação à noite e desligar durante o dia. Então esses são alguns exemplos de resistores conforme a sua finalidade. Agora, por fim, vamos apresentar então o código de cores para a identificação da resistência e da tolerância dos resistores. Então os resistores que têm tamanhos maiores, eles permitem que seja escrito no próprio corpo o valor da resistência. Já os resistores pequenos, eles são identificados por cores, por faixas pintadas no resistor. Então existe um padrão para essas cores que está sendo apresentado aqui. Então existem resistores com 4 faixas e com 5 faixas. Os resistores de 4 faixas são os resistores convencionais. Os de 5 faixas, vamos ver a seguir, são resistores de precisão. Então quando eu tenho um resistor com 4 faixas, a primeira e segunda significam o valor da resistência e a terceira faixa é o multiplicador. Então se eu tenho um resistor, por exemplo, com a cor vermelha, então o primeiro valor é 2. Se a segunda cor, por exemplo, for laranja, então o valor é 3. Então eu tenho, por enquanto, 23. Agora a terceira faixa, ela vai indicar a quantidade de zeros que eu vou adicionar a esses 2 dígitos. Então se a terceira faixa for marrom, eu vou adicionar um zero. Então eu tenho 2, 3 com um zero. Ou seja, um resistor de 230 ohms. E assim por diante. Então a terceira faixa é chamada de multiplicador, porque se eu adiciono um zero, eu estou multiplicando por 10. E assim por diante. Eu particularmente prefiro associar, se o valor é 1, então eu adiciono um zero. Se o valor é 2, adiciona 2 zeros. E assim por diante. É um jeito mais simples de identificar a quantidade de zeros que se adiciona ao valor. Já a quarta faixa identifica a tolerância, ou seja, como a resistência varia durante a fabricação e, portanto, durante o uso desse componente. Então, se a cor for marrom, será um resistor de mais ou menos 1% de variação, de tolerância. Tá? O mais comum é dourado ou prateado, por exemplo, que são então 5 ou 10% de variação. Então este exemplo de resistor que aparece aqui mais à esquerda, a primeira cor é marrom, então o valor é 1, a segunda cor é preto, então o valor é 0, a terceira cor é vermelho, então eu tenho que adicionar 2 zeros, então eu tenho marrom 1, preto 0, eu tenho 10, com 2 zeros dará então 100, 1000.
Então, na verdade, é um resistor de 1000 ohms, ou seja, de 1 kΩ. Já a tolerância, a cor é dourada, então será um resistor de 5% de tolerância. Por sua vez, os resistores de 5 faixas utiliza-se o mesmo método com uma diferença. Agora eu tenho 3 faixas com valores, a quarta faixa é o multiplicador e a quinta é que é a tolerância. Então com isso eu consigo quantidade de variações maiores entre um valor e outro, porque você compra os resistores com valores pré-definidos. Os fabricantes fabricam os resistores dentro de valores chamados de séries de resistores. Então você não encontra qualquer valor disponível comercialmente, você encontra valores pré-definidos. Com 5 faixas eu consigo uma variação maior, porque eu tenho a primeira faixa como valor, a segunda como valor e a terceira. Então eu consigo um resistor, por exemplo, naquele nosso primeiro exemplo, que era vermelho com laranja e depois com marrom, que era um resistor de 230, eu conseguiria agora vermelho com laranja 23, e se fosse amarelo 4, e aí o multiplicador. Então eu conseguiria, por exemplo, um resistor de 234 ohms, e não 230 para depois pular para o próximo. Então eu consigo variações em escalas maiores dentro daquela série de resistores, ok? Então, nesta aula apresentamos as fontes de tensão e os resistores, e na aula seguinte vamos estudar então a lei de Ohm, ou seja, aí começaremos de fato a fazer a análise de circuitos elétricos. Então agradecemos a atenção de vocês e aguardamos no próximo vídeo.